pessoal, boa tarde. O Léo aqui. E hoje a gente vem falar aqui do Spring Boot. O Spring Boot, que é um framework aí, uma ferramenta do Java para você desenvolver código Java. E ele faz parte de um projeto do Spring Framework, que já é um projeto aí, já é uma entidade maior, que conta com outras tecnologias, como o Spring MVC, Spring Data e o Spring Security, além de outros. E o Bootstrap faz parte desse projeto. Ele vem aí para ajudar a gente na configuração, desenvolvimento e publicações das nossas aplicações, principalmente em aplicações desenvolvidas no padrão REST. Então aí a gente tem aí a ajuda dele para gerenciar melhor, desde configurar o projeto, as dependências, as ferramentas que vão fazer parte do nosso projeto e desenvolver ele, né, durante o desenvolvimento, ajudar com os testes e publicar essa aplicação no ar para ela ficar pública para acesso. Ele segue dentro de um padrão de organização, que é o arquivo de configuração pom.xml, que é um arquivo XML aí, que dentro deles tá as dependências do nosso projeto. Então lá a gente consegue colocar as nossas dependências. Então se a gente for usar, por exemplo, o Spring Web, que é o Spring MVC, ou um conector com banco de dados, JDBC, em vez de a gente ir lá baixar o jar dele, a gente tem um pom.xml, que aí entra o Maven, né? O Maven, que é uma tecnologia que ajuda a gente a organizar as nossas dependências dos nossos projetos. Então, em vez de a gente ficar baixando jar por jar, entrar, achar a versão, é só a gente definir dentro desse arquivo lá as dependências, as bibliotecas que a gente quer presente e a versão delas, que a gente já vai conseguir organizar melhor o nosso projeto. Aqui a gente tem um exemplo de arquivo no padrão Maven, né, do pom.xml. Então ele tem essa tag dependências e dentro dela é uma tag py e as filhas dependentes delas. Então aí a gente consegue colocar o pacote que a gente quer. Então, por exemplo, o JavaX, né? O Java Web API, então aí dentro a gente coloca e o Maven vai se encarregar de baixar essas dependências pra gente. Então a gente não tem mais que ficar configurando isso na mão, entrando em site, documentação, ficar baixando, fazendo download. E lá a gente consegue, né, selecionar a versão, o escopo dela, o tipo. Então a gente tem mais essa liberdade durante essa facilidade durante a nossa quando a gente for começar uma aplicação, quando a gente estiver desenvolvendo uma aplicação, querer adicionar algum recurso novo a ela. E o Spring Boot vem, né, para poder auxiliar a gente nisso, né, configurar a nossa aplicação. Bom, para desenvolver uma aplicação utilizando o Spring Boot, a gente só precisa de uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento baseado em Eclipse. Então, que seja não necessariamente baseado em Eclipse, né? Mas uma ideia que suporte criar o projeto do Spring Boot. Então a gente tem como exemplo uma ferramenta que é o Spring Tool Suite. Ela é uma ideia que é baseada em Eclipse, aí sim. E então tanto o Eclipse, que é uma ideia open source, quanto o Spring Tool Suite, eles são ideias prontas já que suportam o Spring Boot. Então, nesse exemplo aqui, né, hoje eu vou usar ele mostrar ele para vocês, que ele vem auxiliar aí na criação dos projetos com o Spring Boot. Então, com ele a gente já tem uma facilidade maior, já que a especialidade dele é Spring Boot.
o Spring Framework. Em vez da gente ir lá direto criar o projeto, clicar em File, New Project, a gente consegue, através de um site chamado Spring Initialize, que é criar um projeto já selecionando o tipo dele, o tipo de dependência dele. Então, nesse caso aqui do exemplo, eu escolhi o Maven Project, eu podia usar o Gradle também. Selecionar a linguagem, se é Java, Kotlin, Groovy. A versão do nosso Spring Boot. Então aqui eu vou usar a versão 2.2.4. E aqui dentro a gente consegue também fazer algumas configurações de metadado. Então, por exemplo, o nome do nosso pacote, o nosso projeto. Então aqui eu tenho outras informações, já vou entrar no site para mostrar para vocês. E principalmente selecionar as dependências. Então o Spring, o Tool Suite, a mesma interface basicamente, de você selecionar lá as dependências que você quer. E ele vai se encarregar de gerar o pom.xml com essas dependências para a gente. Mas o Spring Boot, né, o Spring, ele facilita usando essa interface web aqui, que é um site, start.spring.io, que aqui a gente já consegue gerar esse arquivo, já gerar o nosso projeto Spring Boot, e depois só fazer o download dele, importar para dentro do Spring Tool Suite, que é o STS, né, ou o Eclipse, e ali a gente importa e já começa a programar, já começa a desenvolver a nossa aplicação. Então vou entrar aqui nele. Então aqui aquela interface que eu tinha mostrado, né? O tipo de projeto, que é o Maven, a linguagem, que é o Java, a versão, que é a 2.2.4. E aqui eu tenho as informações de metadados. Então um pacote com .leo, que é um padrão adotado para criar pacotes no Java. Então o nome da instituição, o nome da pessoa e o nome do projeto, que aqui eu chamei de apresentação. Aqui eu tenho algumas informações opcionais, então eu consigo colocar o nome do projeto, a descrição dele, o nome completo do pacote, como vai ser o formato de compactação dele, se é o jar ou .war, e a versão do Java que eu vou estar utilizando. Aqui eu selecionei a versão 8. E aqui embaixo eu consigo pesquisar ou selecionar, mostrar aqui como uma lista de os cards com as dependências que eu quero. Então eu consigo aqui, por exemplo, pesquisando e ele já vai trazendo para mim quais são as dependências, e eu vou selecionando elas aqui do lado, né? E ele vai aparecendo aqui quais são as dependências selecionadas. Tenho aqui 4 já, que é o DevTools, que eu já vou falar dele, o Spring Web, que inclui aqui o pacote com REST, com MVC, usa o Apache com o Tomcat, o Apache Tomcat como servidor de aplicação. Usa o Spring Data, que é o JPA, que o JPA, ele é uma API para desenvolver, para persistir dados no Java. Então ele usa o Hibernate, que é uma implementação do JPA. E também o H2, que é um banco em memória, um banco de dados em memória. Então, para não ter que fazer conexão criar uma string de conexão agora, então vou usar um banco em memória, só nesse exemplo. E se eu quiser vir aqui, eu também consigo selecionar e ver a descrição deles também, então eles estão separados por tópicos. Aí depois eu só clicaria aqui em Create, em Generate, o Ctrl Enter, e ele ia vir e fazer o download do meu war. Então se eu clicar aqui, ele vai gerar para mim, vai apresentação.zip, que é o nome do meu projeto. Aqui, como eu já gerei, eu vou cancelar. E é simples assim, ele já gera pra gente o nosso projeto, cria aqui pra gente, e a gente só move para onde a gente quiser o nosso projeto compactado, descompacta ele e importa para dentro da ideia que a gente está usando. Nesse meu exemplo aqui eu vou utilizar algumas tecnologias que eu já falei, né? O H2, que é um banco de dados em memória, o JPA, que é
é uma API para persistência de dados no Java, utilizando como implementação Hibernate. O Tomcat para aplicações, para servidor de aplicações, o próprio Spring, né? O Spring MVC, o Spring Boot, o Postman para ver as nossas requisições e o JUnit, que é para a gente criar alguns casos de teste unitários e testar eles. Bom, como eu tinha falado um pouco antes, o DevTools ele é uma ferramenta aí do Spring Boot que ajuda a gente a ir desenvolvendo, facilitar auxiliar durante o nosso desenvolvimento da aplicação. Uma ótima vantagem que ele tem aí é a reinicialização automática. Então a gente vai salvando o nosso código, né, as alterações que a gente vai fazendo no pacote do Java, no pacote de código do Java, pacote de resources. Ele só não vai funcionar no pacote de testes, mas aí que a gente vai fazer nossas alterações, nós já vamos salvando e ele já vai reiniciando a aplicação para a gente usar. Bom, aqui algumas anotações que eu já vou falar. Então vou abrir aqui o meu Spring Tool Suite, que é o STS. Tenho aqui o meu Workspace, a interface dele, como ele é baseado em o Eclipse, né? Eu estou usando a versão 3. Então, como ele é baseado em Eclipse, uma interface aí já bem conhecida para quem usa o Eclipse. Eu tenho aqui a minha Workspace. Então, aquele projeto lá, o meu projeto apresentação, eu já importei para cá. Então, eu salvei ele em Downloads, baixou em Downloads. Fiz um import dele, um Maven Project. Só dá o Next, que aqui já está ele na apresentação. Ele reconhece que tem um POM. No caso, ele já fala que já está importado, mas ele reconhece que tem um POM.xml. E aqui nesse POM.xml tem todas aquelas informações, né, que eu selecionei lá no site do Spring Initialize. Então tem aqui o com.leo, a apresentação, a versão dele, o name dele, description. Então se eu tivesse definido lá, ele aparece aqui para mim. A versão do meu Java, que é a 1.8. E aqui já começam as minhas dependências, né? Que é a dependência de JPA, do Spring Data, a versão web, que é o MVC, né, para usar o REST, utilizar o DevTools. Aí aqui já começa a parte do H2, a versão de teste que ele sempre coloca pra gente, aí ele faz a dependência, adiciona a dependência de teste. Então tem aqui o JUnit, Vintage. E então esse aqui é o arquivo de dependências do nosso projeto. Você consegue ver também o overview dele, se quiser ver como uma lista de dependências. Então eles estão aqui, então a gente não tem que vir aqui criar uma pasta ou jogar numa pasta lib e configurar no Eclipse de onde vem esses jars. Então o Maven aqui ele já se encarrega de baixar as dependências e fazer o nosso projeto funcionar. Então se eu também quisesse editar esse arquivo, né, vou adicionar uma nova dependência que eu não adicionei anteriormente, é só pegar aqui, adicionar uma nova tag dependência e adicionar aqui as informações dela. E às vezes na documentação da ferramenta que você vai utilizar já tem lá como seria nele no Maven, ou você pode também buscar na documentação do Maven como essa dependência vai ficar aqui pra gente. E é só adicionar ela aqui e o Maven, você salvando, o Maven já vai se encarregar de baixar essa dependência para o seu projeto. Elas estão aqui, né, o Maven Dependence. Então, estão aqui todas as dependências que eu poderia ter baixado na mão, mas o Maven já se encarregou de fazer isso aqui para mim. Então, conhecendo um pouco da estrutura do nosso projetinho, tem aqui um CRC
/main/java, que é onde vai ficar os meus códigos em Java, os pacotes de Java, resource, que vai ficar os nossos utilitários, e o pacote de teste. Então eu vou criar aqui pra gente uma aplicação bem rápida de funcionários. Quando eu crio meu projeto, ele já cria o pacote com .leo.apresentação, e ele já cria uma classe aqui de starter, né? Ele já coloca aqui uma notação, Spring Boot Application. Então eu tenho aqui minha classe apresentação application, que é a classe onde vai rodar. Tem um método main aqui. E então eu vou dar um run nela para ela poder rodar o meu projeto Spring Boot. E eu tenho aqui então um Spring Application.run, vai passar a minha classe, os argumentos dela. E a partir disso ele já está rodando já a nossa aplicação. Então esse aqui já vem por default quando eu crio o projeto no Spring Boot. Ele vai pegar o nome do meu projeto, vai adicionar o nome application e depois vai dar um run na nossa aplicação. Então se eu vir aqui colar direito run as, ele já vai estar aqui Spring Boot App. Então se eu clicar aqui, consigo ver aqui no console dele que ele já vai startar aqui, então o logo do Spring, e ele já starta aqui para mim no meu console as informações já da nossa aplicação. Então fala que está o Tomcat startado na porta 8080, startou a aplicação em 5.2 segundos, traz algumas outras informações, live reload, que é aquela reinicialização automática, algumas coisas do JPA. Eu configurei também para ele aparecer algumas informações do Hibernate, eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Eu venho aqui, paro ela para ela desabilitar aqui, parar de rodar. E a minha aplicação ela é basicamente um cadastro de funcionário de uma empresa. Então eu criei aqui o meu pacote domain. Domain ele vai ficar as minhas classes de domínio. Então eu tenho aqui a minha classe funcionário. Então eu defino aqui primeiro os meus atributos base, os meus primeiros atributos, que é um ID, um nome, uma data e um status. Então depois eu crio alguns construtores, então um construtor vazio, padrão, e um construtor passando os fields dele. O próprio ambiente ajuda a gente a gerar esse código. Então clica só colar direito, source, generate getters and setters, ou constructor with fields, e outros métodos aqui, então hascode e equals, toString. Então a ideia ajuda a gente já a implementar algum desses métodos. Então todos os getters e setters. Eu também poderia usar uma aplicação, inclusive está aqui pra gente, com o Lombok, que ele vai ajudar a gente a reduzir esses códigos e fazer getter e setter. Mas o padrão é esse, né, de criar o getter e setters à mão. Criar o hascode e o equals. Então, e também adicionar aqui a serialização dos dados, serializable, e adicionar também a variável de versão do serial, então que ele é o long, e a ideia já vai ajudando a gente a adicionar esses pontos. No Spring Boot, como eu estou criando uma entidade aqui, eu tenho que marcar ela com @entity para criar para o JPA identificar isso aqui como se fosse uma tabela. Então eu tenho a minha tabela lá, quando eu for rodar minha aplicação no H2, eu tenho uma tabela chamada funcionário. E aqui eu faço as outras anotações, que são o ID e o generate value. Então eu coloco isso aqui para se eu tiver um atributo de identificação, não um ID. Então, e esse generate value para dizer qual que é o tipo dela. Então é um identity, então ele vai gerar código em código. Ele vai adicionando os imports para mim, né?
dessas anotações. E essa é a minha entidade, então com um ID e um nome, uma data e um status. Aí eu crio a ideia é criar os métodos padrões, né? O get, post, put, delete. Então quando eu rodar a minha aplicação, ele vai ter aqui pra gente os requests dele. Então eu crio aqui um outro pacote chamado resources, que são os controllers da minha aplicação. Então eu tenho aqui o controller do funcionário, então aqui eu chamo de resource, né? Padrão do Spring Boot. Então eu anoto ele com REST controller para dizer que ele é um controller de REST. Faço o mapeamento dele, então a minha aplicação / funcionários. Então aqui eu vou conseguir acessar esse link. O AutoGuard, ele é uma notação de injeção de dependência, então eu não tenho que me preocupar em instanciar essa classe. Então o próprio Spring Boot já auxilia a gente na injeção de dependência da nossa aplicação. Então ele vai se encarregar de instanciar o service para mim. E aqui eu tenho o meu método get. O método get ele retorna um response intent, que vai retornar lá os códigos 200, 201, 204. O meu método que vai retornar um objeto funcionário, aquele objeto que a gente acabou de ver. Ele chama o nosso find, passando no caminho da variável um ID. Então aqui eu já faço o mapeamento desse método. Então o método get, eu já defino ele como um get e passo na URL dele /id. Então ele já vai vir aqui no caminho da variável um ID que a gente vai usar aqui dentro para encontrar aquele funcionário, né? E retornar o funcionário via JSON para a nossa aplicação. Então eu tenho minha classe Service. A minha classe Service ela vai ajudar o nosso repository vai utilizar do nosso repository para encontrar os nossos dados. Então eu tenho aqui um pacote chamado repositories, que ele é nada mais que uma interface de funcionário repository que herda os métodos JPA repository. Então o JPA ajuda a gente a implementar esses métodos já de encontrar, buscar, deletar, incluir, alterar os nossos dados. Então eu só tenho que falar para ele qual é a minha classe, então funcionário, com a minha entidade, e o tipo do ID dele. Então aqui eu passo um integer porque lá na minha classe funcionário o ID dele é um tipo integer. Então aqui eu já implemento aqui as minhas funções e eu faço um @repository, anoto ele com esse @repository para o Spring Boot reconhecer que ele é um repository da minha aplicação. Então implementado isso, eu tenho um service que ele tem esse método find, então ele vai passar o ID pro que veio lá na nossa chamada. Então eu venho aqui no meu service, que ele está dentro do pacote services. Então tem o meu funcionário service, ele já também tem a injeção do repository. Aqui eu tenho meu método find implementado, ele recebe um integer, né, que é o nosso ID do funcionário, vai retornar um método, um objeto funcionário. Aqui um optional, caso ele não encontre. Então ele vai fazer um repo, que é o nosso repository, .findById, que é o método implementado lá
do JPA, passando o nosso ID, ele vai retornar um objeto e eu retorno esse objeto. Caso esse objeto for, se ele não encontrar, né, der uma exceção aqui, ele vai jogar um else null, vai retornar null para nossa aplicação. Então voltando aqui no nosso resource, ele retorna esse objeto do nosso método de service, e no final o response entity se encarrega de retornar um ok, e no body dele retornar o objeto do funcionário que ele retornou aqui pelo ID. Então esse é o código de um get. Aqui eu também tenho implementado o find all, que é a mesma ideia, só que em vez de eu passar um ID, eu vou encontrar todos os funcionários. Então eu retorno uma lista de funcionários, faço um repo.find all, e ele se encarrega de retornar todos os nossos funcionários da lista. Bom, como o meu banco ele é memória, não tenho nada gravado nele, para facilitar eu criei aqui eu coloquei aqui dentro do nossa pasta de resources. Então eu tenho aqui algumas pastas, static, templates, as propriedades da nossa aplicação. Inclusive aqui eu defino algumas informações nela para o H2, que é um data source, username, password. Aqui eu defino para o JPA mostrar a SQL lá aqui no console pra gente, formatar nas propriedades do Hibernate. Porque o nosso H2 ele é um banco em memória. Então, como eu não estou salvando dados, então toda vez que eu parar a nossa aplicação, ele vai matar os nossos dados como se fosse uma variável em memória. Então ele vai acabar destruindo tudo que a gente salvou. Então eu já crio aqui o import.sql, ele vai fazer um insert into um funcionário, que é a nossa tabela aqui da nossa entidade funcionário, que ele mesmo se encarregou de criar, passando os campos, o nome, data cadastro, status, passando o valor já ao Léo e a data 1/1/2019 e o status 1 para true. Então quando eu vim aqui rodar nossa aplicação, clicar aqui Run as Spring Boot App, a nossa aplicação vai começar a rodar. E aqui no nosso console a gente vai já poder ver que ele vai dropar a tabela funcionário, se existir, criar a tabela funcionário e já vai inserir com aqueles dados que está no nosso import. Então para eu acessar a interface desse H2, eu venho aqui no meu navegador, dou um localhost /console, ele abre essa janelinha de login. Aqui eu deixo os drives normais, uma versão URL do JDBC, e como a meu usuário SA e a minha senha é vazia, eu já dou um connect, ele já vai conectar aqui pra gente. Aqui do lado esquerdo ele mostra os nossos esquemas, então nossa tabela funcionário, e aqui do lado direito ele mostra uma área de texto aqui para a gente rodar nossas instruções SQL. Então se eu clicar aqui com o funcionário, ele já monta um select tudo from no nosso funcionário, do run, e aqui já está o nosso dado salvo aqui. Então ID 1, que ele já gerou automático no banco, data de cadastro, Léo e status true. Então se eu quiser ver por aqui, ele já ajuda eu ver como se fosse um SGBD, né? Um gerenciador do banco de dados. Então eu consigo vir aqui fazer as minhas queries, né, do SQL. E se eu quiser ver via Postman, eu venho aqui, já estou com o meu Postman aberto. Eu vou fazer um get, né, que é o método que eu tenho implementado lá. Passo a URL dele, que é o localhost /2.8080, que é a porta padrão do Tomcat, /funcionários, que é esse caminho que eu defini aqui no meu resource. Então /funcionários, que a gente definiu aqui no nosso pampeamento. E como é um get passando um ID, eu vou ter que definir aqui um ID 1. Então eu venho aqui, dou um send,
ele vai buscar lá e ele vai retornar para mim no formato JSON, o ID, o nome, data de cadastro e o status. Então a nossa aplicação aí já desenvolveu, já retornou para a gente um formato JSON os nossos dados através do método get, né? Então ele retornou uns 200 ok, o tempo dele. Então essa aqui é a nossa API que foi desenvolvida em Spring Boot. Então aqui ele até monta aqui pra gente um select, né? Um select funcionário. Se tivesse dado alguma exceção durante o funcionamento da aplicação, ele mostra aqui no console pra gente também. Então já estamos aí com o método, estamos com o método get já implantado, já implementado. Então vou fazer aquele do find all. Então eu mapeio aqui qual vai ser o meu URL, vou colocar um barra e o método dele vai ser o get. Então vou escrever aqui minha response vai retornar uma lista de funcionários. Find all. Não vou receber nada, então não vai vir nada para mim. Acho que eu vou ter que, se eu der um Ctrl Shift O, a ideia já ajuda a gente a importar os nossos, a classe, né, o que a gente vai utilizar. Então vou usar aqui um util.list. Então é um atalho aí. Então eu vou ter que fazer um funcionário, ele vai retornar para mim uma lista de funcionários. obj service.findAll, que já tinha implementado, né? E por fim ele vai retornar para a gente response entity, que eu não preciso passar, .ok, .body. Então dentro do body eu jogo nossa lista de funcionários. Então aqui eu alterei a aplicação enquanto ela estava rodando, e aqui ele já vai reiniciar automático. A partir do momento que eu cliquei em salvar, ele já startou a nossa aplicação. Então eu vou fazer um get em barra. O retorno é o mesmo, porque eu por enquanto só tenho um cara cadastrado aqui, que sou eu, o Léo. Então aqui eu já tenho o meu método de get implementado. Se eu fosse fazer um post, então eu tenho criar um novo método aqui. Só vou para a aplicação aqui, vai ficar mais fácil. Fazer um mapeamento dela aqui, request map. Aqui como é um post, não conhece direto, crash method.post. Vou retornar um response, só que dessa vez eu vou retornar um response vazio. Insert. Eu vou fazer o service.insert.
Vou retornar aqui um response, só que dessa vez eu vou retornar um create ponto body object ponto build. Aqui eu vou retornar para ele o link a URI da qual o objeto foi criado. Eu vou pegar aqui que eu tenho salvo. Deixa eu pegar de uma outra classe. Para não service. Vou pegar aqui a URI, que é um pouquinho grande para digitar. Então eu vou retornar essa URI aqui pro meu usuário lá no e aqui é um request body, na verdade. Aqui eu vou chamar de obj mesmo, vou passar um obj. Então eu vou fazer o insert do meu objeto e depois vou retornar aqui. Eu vou construir uma URI com o meu request atual, né? E vou construir a URI a partir disso. Eu vou retornar depois ali pro cara no JSON no retorno. Então no service tem que implementar esse método na minha classe de service. Então public, vou retornar um void mesmo e insert. Vou receber aqui um funcionário, objeto funcionário, obj, return, repo, na verdade não precisa de return, repo ponto save obj. Aí só para garantir antes que o meu ID ele é gerado direto lá no banco. Então só para não vir um ID diferente, eu vou setar aqui o meu objeto, o ID dele como null no meu método. Então eu vou receber um objeto do funcionário, vou salvar ele através do método save do repository, que já está implementado aqui no meu JPA, aqui no nosso JPA repository. Então aqui, só para relembrar, vou chamar o meu método post, vou mandar através do body, né, um funcionário, né, um objeto. Vou fazer o insert dele no service, depois vou retornar o URI dele para API. Então vou salvar e vou rodar a aplicação. Rodar a aplicação de novo. Spring Boot. Vamos só para pegar aqui. Vou vir aqui no meu Postman, trocar para post, funcionários, no meu body. Vou colocar aqui para raw. Isso. Então eu vou mandar, deixa eu formatar aqui. Que eu vou mandar para minha API, lá para o meu Spring Boot. Não vou mandar um ID, só vou mandar o nome. Então, Ana. Vou trocar aqui para 2020, dia 10/2. Esse aqui é o meu status, vou deixar true mesmo e vou fazer um send.
Então ele retornou aqui para mim 201 create. E ele retornou aqui para mim já a URI do meu cara, que foi, eu acabei de inserir meu funcionário, né? Então aqui no Redder ele já traz aqui o location do próximo, então aquela URI serviu para isso, retornar a próxima, o link do próximo funcionário. Então aqui eu inseri o funcionário 2, então vou trocar aqui para get de novo, vou colocar aquela URI que ele retornou, vou mandar um send, bora, tá aqui a Ana. Então aqui ele já retornou aqui para mim, né? Em vez de eu vir aqui e trocar para 2, ele já retornou para mim a URI do próximo. Então eu só peguei ela, joguei aqui na minha barra de endereço, dei um send. E ele retornou que ok, que encontrou aqui a Ana. Então, isso aqui é a nossa construção da API. Vou implementar mais alguns métodos, né? Retornar o response. Vou criar agora o put, que é para atualizar. Aqui eu vou retornar o funcionário mesmo. Update. Request. Funcionário BJ. Request. Mapping. Então vou mapear ele para ser um put. Aqui ele reconheceu já. Tem que digitar tudo. Vou fazer meu service e adicionar, atualizar o meu funcionário. Então vou passar o BJ para ele. Vou dar um return response entity created, na verdade no content ponto build e agora está faltando implementar esse método de update no meu service. Então public void funcionário, que é o que eu vou retornar. Opa. Na verdade aqui não vou retornar nada. Vou colocar aqui o funcionário BJ. Update, passar o funcionário para ele poder atualizar as informações. obj ponto repo ponto save. BJ. Vou retornar ele. Vamos testar. Troca para punch.
Passar o ID da Ana. Falta ver aqui. Trocar o nome da Ana para não ver. No content. Beleza, vou vir aqui dar um get de novo para ver se ele atualizou. Ana Beatriz fez o nosso put aqui, atualizou nosso funcionário. Então já fez a atualização dos dados. E agora só faltando o delete para nossa API ter as 4 operações do CRUD. Então vou mapear aqui para o delete, request mapping. Aqui eu já vou ter que passar meu ID. E o delete, que é a operação que eu estou fazendo. Request method ponto delete. Então, não tem essa chave aqui. Tem meu public, vou retornar um response para ele. Funcionário. Update, delete, né? Delete. Meu path variable ID. Vou fazer meu service ponto delete, esse é o ID. Vou retornar o response dele no content também. Vou buildar. Vou implementar esse método aqui no service. Delete. Vou receber meu integer aqui. ID. Repo ponto. Aqui eu posso ter um delete by ID. Passar o meu ID. Mudar para page. Ele está reclamando isso. Request mapping. Tá, eu esqueci de definir que method. Aí. Então, o método delete, acabei de implementar, né? Então aqui a gente passa o ID do meu funcionário, chama o service para deletar ele. Aqui no JPA ele já tem uma função para deletar pelo ID, então eu só implementei o JPA repository. Ele vem aqui e deleta o nosso ID, o nosso funcionário pelo ID. Depois retorna um conteúdo vazio para ele. Então vem aqui, normais, Spring Boot app. Vamos testar. Então, ele já iniciou pra gente. Vou estar no meu Postman, que eu estou usando para interagir com a minha API. Vou dar o método para delete.
vou deletar a Ana. Ah tá, como a Ana eu fiz via post, né? E o meu banco é por de memória, né? Então a Ana já não existe mais porque eu parei a aplicação, né? Então vamos vir aqui e adicionar a Ana de novo. Post da Ana. Aqui eu tenho que arrancar um, né? Porque foi mapeado desse jeito. Criou a Ana. Vou vir aqui dar um delete, /2. Assim. No content. Se a gente mudar para get, não retornou nada porque a Ana já não existe mais. Então esse aqui foi a implementação dos métodos. Então aqui, por exemplo, quando deu aquela exceção da Ana, ele jogou aqui para mim no console. Então esse aqui é a implementação das operações, né? Delete, put, post, get passando pelo ID, get passando todos. E ainda eu posso vir aqui na minha aplicação e colocar um teste nela. Então o JUnit ele está aí para implementar o teste unitário na minha aplicação. Então vou deixar ela aqui rodando. Os meus testes eu deixo ele aqui dentro desse pacote, que é o crc/test/java. Então esse pacote aqui, se alterar ele, o Spring Boot não vai reiniciar por causa dele. Então vou entrar nele aqui. Então eu tenho a annotation @Spring Boot teste, minha classe de teste. Fiz uma injeção de dependência aqui no meu service. E tenho aqui meu método teste. Então public void test. Tem annotation test nele. É a annotation do JUnit. Do JUnit Jupyter, né? Que é a versão que eu estou utilizando nele. E aqui eu vou fazer um assert. Um assert tag. Que o meu funcionário. Vim aqui, pesquisei pelo funcionário 1. Vou verificar se o funcionário 1, né? O get nome dele is equal to Léo. Então, se ele é igual a Léo. Então, quando eu venho aqui, né, eu posso rodar para o meu teste, tanto clicando sobre a classe dele, dar um run as JUnit test, ou vir aqui na aplicação mesmo, dar um run as JUnit test. Então, ele tem a bin aqui do JUnit, ele vai rodar a aplicação de novo. Já retornou aqui pra gente. Então essa aqui é a interface de JUnit, ele tem um run 1 de 1. Como não teve nenhum erro, nenhuma falha, então ele deu verdinho aqui pra gente, barra de progresso, não teve nenhuma falha, então passou no teste. Aqui no meu método de teste, que é o que está com annotation. Então se eu viesse aqui e alterasse mesmo para Léo com L minúsculo, vou rodar de novo aqui o teste. Vai rodar a aplicação de novo pra gente. Já falhou. Porque ele esperava um Léo com L maiúsculo, mas deu um Léo com L minúsculo. Então esse aqui é o valor esperado, esse aqui é o valor que chegou até ele. Então já deu o x aqui que deu erro e falhou o nosso teste. Nesse caso eu podia colocar aqui colocar um uppercase ou passar tudo para minúsculo, ou fazer algo do tipo, para não ter esse caso de letra minúscula ou maiúscula. Mas a gente pode testar outras coisas também. Então fazer um outro assert aqui. De um func
func.getStatus. Então is equal false, ou até mesmo fazer um assert true do meu func.getStatus. Então vou rodar esse teste aqui. Então nosso teste falhou de novo, porque ele esperava true, tem um false. Aqui não certo, então vou trocar para true. Deixa eu salvar o nosso teste, rodar de novo. Opa, aqui ele já deu aceito. Então ele rodou nossos testes e aceitou aqui. Não teve nenhuma falha. Eu podia também fazer o contrário, fazer o assert false. Poderia fazer o assert not null para verificar se algum campo do nosso, alguma propriedade do nosso objeto funcionário não for nula, né? Então, para eu bloquear ali, então, por exemplo, se minha entidade funcionário ela tiver uma data de cadastro lá que ela deve ser preenchida, mas não foi preenchida e ela veio como nula e eu quero validar isso, pegar isso no meu teste. Então eu venho aqui, colocaria not null get data cadastro. Vamos dizer que a data de cadastro é um campo obrigatório. Então lá na minha classe de entidade eu também posso colocar a notação de validation, que é uma notação também do JPA para validar. Mas aqui no meu teste eu também posso pegar isso, ver se ele está ajudando a validar também. Então nesse caso, como já está preenchido, então aqui teste certinho. Então é isso, só para passar de novo, né? A minha API está dividida em 4 pacotes: domain, repository, resource, service. O meu resource é o nosso controller, então eu mapeio ele aqui, o _funcionários, faço as anotações dele, que é importante para o Spring Boot entender qual é a função de cada classe no nosso projeto. Então controller, entity, tipo os domínios, repository, services, o auto-hard para ele fazer a injeção de dependência. Então aqui eu consigo mapear cada método dele: get, post, put, delete. E aqui dentro, com a implementação do JPA, eu consigo já fazer esses métodos implementados. Então não preciso reescrever esses métodos, eles já estão aqui. Então eu posso usar eles: o save, o find all, o delete by ID, o delete passando o objeto. E também temos os retornos dele. Então ele vai retornar aqui os status, o create, no content, ok, para quando ele achar o objeto. Então é isso. Obrigado aí, pessoal, pela atenção e até a próxima.